Não era desejo do Kassab ser vice, coisa nenhuma, mas o problema é que o Caiado não atraiu um outro partido que pudesse lhe dar o vice, como de resto todos os outros candidatos, menos o Lula, não atraíram. O Lula trabalhou muito, não só vamos dizer, montar essa coligação, mas para é, desmontar eventuais alianças que o Flávio poderia fazer. Em tese, quer dizer, o Flávio seria, mesmo com todas as suas idiosincrasias e falta de oxigênio, como você diz, Bosco disse, mas o Flávio era para estar numa situação, do ponto de vista de apoio político, mais confortável, e não está. E não está. O Lula trabalhou muito em silêncio para, ué, você não quer me apoiar, o teu partido não pode me apoiar, tudo bem, mas fica neutro. Se eu ganhar a eleição, a gente vai se compor mais adiante. Eu vou ter que formar ministério, não sei o quê. Vocês terão direito de vir para o governo, desde que me apoie, aquela coisa toda que a gente conhece. Agora mesmo está prestes a ser desmontado o palanque do Flávio em Alagoas. Até amanhã a gente vai saber, porque amanhã termina o prazo de registro das candidaturas. E o Flávio contava até o início dessa semana lá com um palanque de razoável peso, que era aquele que foi ex-prefeito de Maceió, que largou a prefeitura e que seria candidato ao governo pelo PSDB, mas que garantiria o palanque para o Flávio. Em Dobradinha, esse JHC, é que é assim que ele é chamado lá e em qualquer outro canto. Esse JHC tinha feito uma parceria com o Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, deputado federal ainda, candidato ao Senado. Então iria o JHC para o governo de Alagoas, seria candidato ao governo, e o Arthur Lira ao Senado. São duas vagas. Uma das vagas deverá ser ocupada pelo Renan Calheiros, que é atual senador já pelo quarto mandato consecutivo. Se ele se reeleger senador agora, ele supera até Sarney, que já foi presidente, que já foi senador por 4 vezes, 4 mandatos, e o Renan estará indo para o quinto mandato, ó, se ele se reeleger lá. São 40 anos, E, Noblar. e aí veja, mas aí quando é agora, o JHC, que seria o candidato ao governo contra os calheiros, e que faria dobradinha com Arthur Lira, candidato para o Senado. Agora o JHC veio aqui essa semana, conversou com o Lula e saiu daqui, pelo menos, dizendo para os seus partidários que será candidato ao Senado. Isso significa o seguinte, que isso pode viabilizar a outra vaga de senador, que seria naturalmente do Arthur Lira, ou poderia ser do Arthur Lira. E o Arthur Lira agora, o até amanhã, é que vai saber como é que vai ficar. Se o JHC for candidato ao Senado, como disse a Lula que seria, disse essa semana, num encontro dos dois no Palácio do Planalto, se ele for, desaba o palanque razoavelmente forte, montado pelo Flávio lá, que seria Arthur Lira para o Senado, JHC para o governo, e consolida a vitória do candidato do Renan Calheiros ao governo de Alagoas, que é apenas o filho dele, Renanzinho Filho, que já governou Alagoas 2 vezes e que já foi ministro da infraestrutura deste governo Lula. Alagoas é um estado pequenininho, mas olha, cria caso em matéria de eleição. Toda a eleição está A, falando de his- Alagoas. a Agora história que o veja, diga. mas como o tempo já está quase que se esgotando, a propósito ainda dessa questão toda de chance, de mudança, de não sei o quê, o repercutiu muito hoje o que o Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, disse ontem à noite num evento em São Paulo e repetiu numa entrevista.
hoje a CNN. Ontem ele disse o seguinte: tira esses números, senão não dá para ver. Eu posso falar, isso ele falando para empresários. Eu posso falar para vocês, lá em São Paulo, arriscar aqui a minha reputação de acertar, que a chance de Flávio se eleger é zero. Não tem a menor chance. Na hora que o jogo começar, que o PT mostrar quem é o Flávio e as pessoas que estão em torno dele, ele vai desabar. Esses partidos do Centrão não estão apoiando o Caiado, estão com Lula. Olha, por Kassab ser tão afirmativo e cometer tantas indiscrições, Não, é uma coisa que até surpreende, porque ele é sempre muito moderado, pesa as palavras e tudo. A gente tem a fala dele hoje na CNN, Alice? Ah, ele hoje reafirmou tudo isso que ele disse ontem no encontro privado só com empresários. é, Alguém vazou o que ele tinha dito ontem. Muita gente grande, boa parte dos políticos, mesmo de outros partidos, ficou chocado. Pô, Kassab falando desse, com esse tipo de certeza, não sei o quê. E o Kassab, que tem fama de ser uma pessoa que é um bom analista de política, independente dessa questão de partido, sabe enxergar para onde as coisas, para onde o vento sopra, ele disse, ele disse, já tem esse negócio de neutralidade, não, o não, Centrão, os partidos de centro, estão todos apoiando o Lula, não estão dizendo. inclusive, Noblar, sobre essa fama dele de dificilmente errar previsões, ele colocou na frase que ele arrisca a reputação dele de acertar sempre. Ah, exatamente, Né? ele diz Aí, isso. Eu eu não tenho a boto minha reputação de reputação em acertar jogo. sempre, pois É, veja o que eu estou dizendo, eu vou dizer aqui agora. é, É zero a chance do Flávio se eleger. Isso repercutiu muito e continua repercutindo em todos os meios políticos. Mas o é, Lula, ele de fato, ele neutralizou o Centrão, né? Porque o Centrão, primeiro, a primeira Neutralizou. característica do Centrão é ficar do lado de quem ganha. E o Lula, os ventos sopram pro lado dele. Fora isso, o Lula negociou com a Alcolumbre, presidência do Senado, União Brasil. Aí negociou com republicanos do Hugo Mota, a recondução do Mota à Câmara. Republicanos. Aí enfim, o PP também, do Progressistas, o Ciro Nogueira, que tá com telhado de vidro, porque tá com a história dele com o Vorcaro, ele combinou, não vamos bater em você, mas você mantém o PP neutro. E o cara foi neutralizando a galera ali. Não sobrou ninguém realmente para apostar no Flávio e nem é, e eles foram seduzidos, né? Assim, pelo Lula, de certa maneira, por essas negociações que o Lula fez de bastidor. Eu não Então, sei se é, o- se estão seduzidos, Guga, pelo seguinte, porque eles são ah, todos muito pragmáticos. Eles estão é vendo, isso. olha, vai ser difícil o Flávio se eleger. Ou vai ser quase impossível o Flávio se eleger, apesar desses números de pesquisa ainda agora, mas é antes da campanha começar. E Então tem um vem dado cá. aí, Noblar, sobre isso que você Ah, falou, é o seguinte: uhum, é claro que influi nisso o fato de o, o Centrão é um segmento partidário imenso e altamente profissional. claro, Né? Também pesa o fato de que eles não confiam no Flávio nem como candidato, nem como eventual presidente da República. É o tipo do perfil que você fala, ele pode perder uma eleição facilmente, como ele pode também perder a presidência facilmente, porque não tem preparo. Então, esse tipo de político, ele prefere muito mais olhar para a perspectiva de uma aliança, ainda que com um presidente e agora candidato também de perfil à esquerda, do que, mas porém profissional, que vai fazer a aliança, do que com uma pessoa tão despreparada quanto o Flávio. Além da influência nas alianças regionais, que dificultam muito claro. o apoio no Flávio. É mais ou menos isso.
E eu quero só deixar claro aqui que antes de você terminar o programa, eu tenho uma- eu Não, quero mas a gente finalizar. ainda tem um tempinho. Pois é, eu quero finalizar Você quer com... defender o Botafogo, é isso? Não. Não, não, eu vou trazer uma questão aqui de outra natureza, Ah, sim. tá bom? Tá, então traga. Não, Quer trazer agora? Traga. é que eu tive pesquisando aqui, e vou colocar isso aqui para chegar a uma Ele vai falar conclusão, do Messi. e depois que eu chegar a essa conclusão, eu já estou feliz. Ah, ah, Mas os dados que eu vou dar permitem que eu chegue a uma conclusão. Quer dizer, os impactos no corpo humano de jogar na altitude de 4.000 metros. Aqui. é o Botafogo, é isso, meu E Deus. Ah, fala, fala, falta de Afonso. oxigênio, hipóxia. O ar rarefeito. Reduz a Sim. quantidade de oxigênio que vai dos pulmões para o sangue e os músculos. Cansaço Meu Deus do imediato. O céu. cansaço, o esforço físico gera uma fadiga muscular intensa em poucos minutos de jogo. Náuseas, dor de cabeça, tonturas, falta de ar constante, dificuldade de raciocínio. Tudo isso está influindo em cada atleta do jogo. Agora, eu, diante disso aqui, digo para vocês o seguinte: com esses efeitos aqui, qualquer outro time de futebol que tivesse no lugar do Botafogo ontem, sairia do campo morto. Entender, entender. O Botafogo O jogou e Botafogo saiu sobreviveu. vivo.